Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, professor do Instituto Federal de Rondônia do campus de Guajará-Mirim, e nós estamos aqui com mais uma aula de física, aula esta de magnetismo. A gente vai estudar aqui apenas algumas propriedades básicas de magnetismo e eu conto com. Espero que vocês gostem da aula, né? Conto com o apoio de vocês. Você que não é ainda assinante do canal, peço para que venha se inscrever, né? Você que não é inscrito. E você que já é inscrito, peço para que compartilhe com seus grupos de Facebook e WhatsApp, Instagram e outras redes sociais. E que também dê um like aí, valorizando o meu trabalho. Espero que você goste da aula de hoje. Sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. Antes, vamos aqui trazer algumas curiosidades, né? Que são, para falar a verdade, informações. Bem, primeiro, o que é o magnetismo? As primeiras observações a respeito desse tema surgiu pelos gregos em uma cidade conhecida por Magnésia, lá na Ásia. O que eles pegaram? Eles perceberam que havia um certo tipo de pedra que era capaz de atrair pedaços de ferro. E eles acharam isso muito interessante. Como essa pedra foi encontrada nessa cidade por nome Magnésia, então acabou chamando o estudo disso, né, desse fenômeno de magnetismo. Bem, esse tipo de pedra é chamado de ímã natural e ela é constituída por certo óxido de ferro, né? Então, o material, né, a sua estrutura é composta de óxido de ferro. Bem, além disso, observou-se que um pedaço de ferro colocado nas proximidades de um ímã natural adquiria as mesmas propriedades desse ímã. Isso é bem interessante. O que isso quer dizer, né? É possível eu imantar um pedaço de ferro. A gente vai falar sobre isso posteriormente, né? E além disso, com essa propriedade de pedaços de ferro próximo de uma natural adquirir também características e propriedades de ímã, foi possível obter atualmente, né, ímãs artificiais dos mais variados tamanhos e formas, tá? Por meio da utilização deste material que é o ferro, tá? E aí você consegue ter ímãs de todos os formatos. Um dos mais comuns, né, que é um formato meio atípico, é da ferradura, né? Isso é muito interessante. Bem, passadas essas informações, essas curiosidades, vamos falar da principal característica do ímã, que são os polos. Nós estudamos sobre eletricidade e vimos que a eletricidade é composta de cargas elétricas fundamentais ou elementares, né, que são as principais nêutrons, prótons e elétrons, do qual os prótons e os elétrons são cargas opostas, né, e têm a mesma capacidade de eletrização. Os ímãs, eles têm polos. Então, para diferenciar um polo do outro, nós chamamos de polo norte e polo sul. Todo ímã ele tem que ter esses dois polos, tá? Costuma se representar pela figura o polo norte de cor azul e, para falar a verdade, costuma se representar o polo sul de cor azul e o polo norte de cor vermelha, tá? Aqui tá meio trocado, né? Nesse daqui da ferradura, aqui tá certo, o polo norte de cor vermelha e o polo sul de cor azul. Então, não importa o tipo do ímã, ele vai apresentar sempre dois polos, norte e sul. Grave bem isso, que eu vou falar de uma propriedade no qual você pega o ímã e vai partindo ao meio, e você vai ver que para ser ímã tem que ter os dois polos. Bem, então vamos lá.
Dito isso, os polos de um ímã, eles se atrairão, né? Eles vão se atrair se eu ligar polos diferentes, sul com norte ou norte com sul, não importa, desde que você ligue um polo com outro polo diferente, né? Se você juntar, vai dar uma atração, né? Vai acabar tendo uma força de atração, porque assim como nós temos força elétrica, nós também vamos ter depois força magnética, mas ainda não é o objeto do nosso estudo. Mas polos de sinais, né? Polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem, né? Da mesma forma que as cargas, né? Cargas de sinais iguais se repelem, de sinais opostos se atraem. Então, polo sul com polo sul vai haver uma força de repulsão. Polo norte com polo norte também uma força de repulsão. Então, se você pega dois ímãs, para que haja atração, você tem que ligar um polo com o polo oposto, né? Ou seja, o sul com o norte com o sul. Isso acontece quando você pega um ímã e você vira, você pode ver que ele vai criar uma força contrária, né? De afastamento, de repulsão, né? Vai repelir o ímã, tá? Por mais que você tente, vai ter essa força conforme vai se aproximando do outro ímã, se eles tiverem polos iguais, né? Se você está aproximando os polos iguais, vai haver uma repulsão por causa dessa propriedade, tá? Bem, a Terra, e aqui uma questão interessante, a Terra é um grande ímã, tá? Isso é importante porque a Terra ele tem o seu norte, o polo norte, tá? E também tem o polo sul. Então, o polo norte e o polo sul geográfico. E aí, como ele tem polos opostos, né, diferentes, então, assim como qualquer ímã, ele também vai ser um, um ímã natural, né, chamado do grande ímã, um ímã natural. Bem, antigamente, ainda não se tinha conhecimento desta questão, eles achavam que o polo sul magnético era atraído pelo polo sul geográfico, né? Então eles consideravam, não é bem assim que era atraído pelo polo sul geográfico, mas que era direcionado para o sul geográfico. Mas, se a gente for observar a propriedade que nós falamos de que o ímã, polos de opostos é que vão se atrair, para que o polo sul magnético seja atraído, ele tem que ser orientado para o polo norte geográfico, para obedecer à propriedade. Polo sul com polo norte. Ou seja, o polo norte geográfico atrai o sul magnético. E o polo sul geográfico atrai o polo norte magnético. É lógico que vocês estão observando aqui que há uma pequena variação angular, não é bem atraído por exatamente, né, para o ponto, mas para uma região próxima, tá bom? Do Polo Norte geográfico. Uma leve inclinação aqui. Beleza, pessoal? Então lembre-se que isso é muito importante por causa da orientação, né? E eram através desses ímãs, né, que eram orientados pelos polos terrestres, é que os navegantes, né, são também os animais e outras situações do cotidiano que eles se orientam, tá bom, pessoal? Então, a Terra também ela tem um imã. Aliás, segundo a ciência, né, a Terra está na iminência, né, ou na possibilidade de sofrer uma reversão dos seus polos, né? Uma inversão dos seus polos. É lógico que há uma discussão enorme sobre isso, mas muitos ainda têm uma certa dúvida de que isso realmente venha a acontecer, mas já tem alguns até se preparando para isso. Mas lembre-se, então o polo sul magnético é atraído pelo polo norte geográfico e o polo norte magnético pelo polo sul geográfico. Bem, continuando aqui, um outro princípio bem interessante é o da inseparabilidade dos polos.
como eu falei anteriormente, esse princípio aqui é bastante importante prestar atenção. O que isso quer dizer? Imaginemos que eu tenho aqui um, um ímã bem grandão e eu agora reparto ele ao meio. Bem, se eu repartir ao meio, a tendência é que separasse o polo norte do polo sul. Mas não é isso que acontece. Eu corto, ele vai ter dois polos de novo. Cada ímã terá os dois polos. Mesmo que aqui eu cortei no meio, na parte vermelha, mas ele para ser ímã, ele tem que ter os dois polos. E o outro também. Se eu corto esse segundo aqui ao meio, eu vou ter mais dois ímãs contendo os dois polos dos dois lados. Se eu corto de novo ao meio, eu vou continuar tendo mais dois pedaços contendo os dois polos. Então, isso é o princípio da inseparabilidade dos polos. E aí eu vou cortando. Vai chegar um momento, pessoal, que quando eu cortar, eu não vou ter mais os dois ímãs separados. Aí, quando isso acontece, quer dizer que esse material ele deixou de ter propriedades magnéticas, né, de ímã. Ele não vai ter mais os dois polos, tá? Então, consequentemente, ele vai deixar de ter propriedades de um ímã. Então, lembre-se, nesse princípio, eu vou separando os polos, os polos, mas quando eu vou cortando, para que ele continue sendo ímã, ele vai sempre mantendo os dois polos, não importa, mesmo que eu corte ao meio. Então é o princípio da inseparabilidade dos polos. Se deixar de ter os dois polos, deixa de ser ímã. Então, tenha atenção com relação a esse princípio. Bem, pessoal, o estudo do magnetismo, né, ele teve um dos seus ápices, né, sobre essa questão do mesmo magnético, ela foi experimentalmente, ela surgiu, uns falam que foi meio por acidente. O Ørsted estava fazendo experimentos, né, relacionados à parte de eletricidade, e aí ele deixou um imã, né, essa é uma história que já foi, vamos dizer assim, uma história que se conta, né, uns acham que é verdade, outros acham que é mentira. Então ele pegou, estava fazendo um experimento ali de eletricidade, né, com cargas elétricas e tal, e ele deixou o ímã por acidente em cima da mesa, né? Então o que que acontece? Quando ele deixou, ele liga o fio a uma DDP, né, uma bateria, uma fonte geradora, vai criar, a gente já estudou isso em aulas anteriores, uma corrente elétrica. Só que o que acontece? Quando essa corrente passou, né, foi gerada, quando passou perto de uma bússola, essa bússola sofreu uma mudança de orientação. E aí isso chamou a atenção de Ørsted. Mas calma aí, por que isso acontece? Porque só ocorreu quando surgiu a corrente elétrica. Então o que que acontece? Aqui tem embaixo eu coloquei que trouxe aqui para vocês uma figura mostrando isso na prática, né? Esse aqui é um ímã, né? Uma agulha de um ímã. E aí observe que ela sofre variação e aqui está passando um fio condutor onde passa a corrente elétrica. Aqui é um outro exemplo, ó, bem simples. Você tem um ímã, você ligou aqui o fio a uma DDP, uma bateria, e quando você se aproxima de modo que o campo magnético interfere, né, aqui no ímã, ele vai sofrer variação. A gente vai ver mais para frente, né, não hoje, mas em aulas posteriores, que as cargas elétricas em movimento cria um campo magnético. E isso influenciou no quê? Na orientação do ímã, porque o ímã é orientado de uma forma, né? A gente já viu que é orientado pela questão do polo norte e sul geográfico da Terra. Então, se ele sofreu alteração, é porque aqui teve um campo magnético que interferiu nessa orientação, tá? E aí, consequentemente, esse campo magnético surgiu pelo surgimento da corrente. Então, a gente vai ver aí que cargas elétricas em movimento criam-se campos magnéticos, tá? E foi o que aconteceu aqui nessa experiência de Ørsted, né? Os elétrons, que são cargas em movimento,
gerou um campo magnético também. Então é interessante a gente notar o seguinte: além do campo elétrico, que surge também quando você liga o condutor a uma DTP, também vai surgir um campo magnético. Vamos lembrar que o espectro eletromagnético, ou melhor, a, o, a onda eletromagnética, perdão, ela é composta de dois campos, um magnético e outro elétrico. Então, nesse caso, toda vez que eu tenho uma corrente elétrica, eu vou ter um campo elétrico e também, consequentemente, um campo magnético. E o experimento de Oersted permitiu concluir isso, né? Permitiu comprovar, quer dizer, melhor dizendo isso. Tá bom, pessoal? Aí, para ficar claro, eu trouxe o experimento de Oersted de uma forma bem simples. Ó. Você tem aqui um fio, né? Você tem aqui a corrente elétrica gerada, né? Através, a gente já viu, de uma força elétrica que surgiu pela energia gerada na DDP. Então, quando você aproxima o ímã dessa corrente elétrica, ela vai sofrer uma mudança de orientação. Está relacionado ao campo magnético que foi gerado aqui pela corrente elétrica. Então, pessoal, o experimento de Oersted comprovou experimentalmente o campo magnético, né? E principalmente que a corrente elétrica ela gera um campo magnético. Bem, linhas de indução. Então a gente representa esse campo magnético através das linhas de indução. Lembre-se que o campo elétrico também nós temos as linhas de força. Então nós temos aqui o seguinte, ó, essas linhas azuis aqui que eu trouxe são as linhas de indução. E esse vetor, né, que é representado pela seta preta aqui, são o que nós chamamos de campo magnético. Lembrando que o campo magnético ele é sempre tangente às linhas de indução, assim como o campo elétrico era tangente às linhas de força, tá, pessoal? Tem aqui uma outra figura que eu trouxe para vocês, fica mais claro que quando as linhas de força são retilíneas, né, as linhas de indução elas são paralelas, né, ou praticamente são orientadas pelas próprias linhas de indução. Agora, nas partes onde há inclinação, aí ela é tangente. Tá? Lembrando que tangente é uma reta que passa por um determinado ponto na curva. Tá bom, pessoal? E aqui no meio, ela vai do polo norte para o do polo sul para o polo norte. Aliás, uma coisa que vocês devem, aproveitando aqui para que vocês não esqueçam, que faz parte de uma das propriedades, é que ah, as linhas de indução do campo magnético saem do polo norte, isso é bastante importante, e entram no polo sul. Guarde bem isso. Saem do polo norte e entram no polo sul, tá? Então eles têm uma orientação, né? No caso, o campo elétrico, lá nas cargas elétricas, ela sai da carga positiva e entra na carga negativa. Aqui as linhas de indução do campo magnético, né, saem do polo norte e entram no polo sul. Lembrando que o campo magnético ele é variável quando eles estão próximos a... Ele é variável e quando eles estão próximos aos polos, eles são mais intensos. E você percebe isso porque as linhas elas ficam mais próximas quando está próximo dos polos e mais afastado quando elas estão mais distantes dos polos, tá bom, pessoal? Então quer dizer que o campo magnético próximo dos polos é bem maior, ou é maior, né, do que afastado dos polos. Assim como o campo elétrico também, né? Então depende da distância. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui. Bem, aqui é um exemplo de um experimento que é muito comum, que é o experimento da limalha de ferro, no qual você pega limalha de ferro, que são praticamente ferro em pó, né, para ficar mais fácil, e aí você coloca um ímã, e vocês vão ver que ele vai ter essa orientação. Ó. E aqui você percebe claramente, fica bem claro, que ele tem o formato que eu falei aqui, ó, curvilíneo, né? Bem, não está bem assim, mas vocês estão vendo aqui, ó, pelas linhas,
que eles são curvilíneos, né? Então eles se curvam entre um polo e outro por fora, né? E aí lembre-se que mais afastado dos polos é mais distante, próximo dos polos vocês podem ver que é bem intenso. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui mais o que. Tá, deixa eu aqui, beleza, agora vai dar certo. Bem, e aí nós temos o campo também magnético uniforme. Lembre-se que aqui dentro há situações em que uma possibilidade de termos campo elétrico uniforme em alguns pontos. Dentro do ímã, o campo magnético ele é uniforme, ou seja, essas linhas são retas. No caso de um ímã em formato de ferradura, o campo magnético entre os polos obrigatoriamente é uniforme, ou seja, igualmente espaçadas, igual o campo elétrico uniforme. Beleza? Mesma ideia. Então, no ímã em forma de ferradura, dentro, o campo magnético entre os polos acaba sendo obrigatoriamente uniforme, mantendo a mesma regra, saindo do polo norte, entrando no polo sul, passa por dentro do ímã, sai do polo norte, vai para o polo sul. Então, segue esta orientação. Ok, pessoal? Então, bem, imantação de um material. O que é a imantação de um material? Quando um campo magnético atua em um meio material qualquer, esse meio sofre uma modificação, ou seja, se imanta. O que quer dizer isso? É o que eu falei lá no início sobre o ferro, que o ferro em ímãs naturais ele acaba sendo imantado de modo que ele vira um ímã artificial. Existe um experimento muito comum que é feito com prego, né, de ferro. Então você pega esse prego, enrola um fio nele e liga ele a uma DDP, ou no caso uma pilha. Então quando você liga, antes de ligar, ele aqui, a figura não está ruim, mas aqui você tem vários clipes aqui, ó. Se você não ligar, você aproxima esse prego enrolado, né, por um condutor e aproxima-se desses clipes, não vai acontecer nada. Quando você liga uma DDP e você aproxima, eu sei que não aparenta muito bem isso, mas vocês podem ver que esse clipe ele é atraído. O que aconteceu? Antes não atraía, agora atrai. É porque ele foi imantado, ou seja, esse prego passa a agir como um ímã. E tá vendo aqui essas linhas azuis, ó? Polo norte, melhor, polo sul e polo norte. São a orientação das linhas de indução do campo magnético. Ou seja, criou-se um campo magnético. Lembre-se, como eu falei anteriormente, corrente elétrica também gera campo magnético. E isso fez com que esse prego, esse material de ferro, adquirisse propriedades de imantação, né? De imã. Então ele foi imantado, ou seja, ele passou a ser agora um imã artificial. Tudo bem, pessoal? Bem, para nós terminarmos, vamos aqui concluir com algumas definições. Primeiro, substâncias paramagnéticas. O que são substâncias paramagnéticas? Aquelas que na presença de um campo magnético, ou seja, são materiais, né? E quando eu coloco na presença de um campo magnético, eles vão se imantar, mas essa imantação ela ocorre muito fracamente. O campo magnético ele até aumenta, mas ele aumenta ligeiramente. Para que isso ocorra, né, o campo magnético se orienta no mesmo sentido do campo aplicado. Tá? E aí é lógico, você tem campo magnético orientando no mesmo sentido, você vai ter uma soma, né, de campos magnéticos. Por isso que aumenta, mas aumenta de forma ligeira, não aumenta muito. Tá? Quais são os materiais, nesse caso mais que tem essas propriedades? São alumínio, magnésio, platina e sulfato de cobre. Beleza, pessoal? Já as substâncias diamagnéticas são aquelas que, na presença do campo, em vez de aumentar ligeiramente, diminuem fracamente ou ligeiramente.
ocorre porque o campo magnético se orienta no sentido contrário do campo magnético aplicado. Então aqui a propriedade é inversa, tá? E aí é lógico, se eu tenho campo magnético em sentido contrário, vai diminuir a resultante, tá? No mesmo sentido, aumenta em sentidos contrários, diminui. Exemplos de substâncias diamagnéticas: o bismuto, o cobre, a água, a prata, o ouro e o chumbo, tá? São exemplos aí de propriedades diamagnéticas. Pessoal, aproveitando, eu acabei de me lembrar de uma informação que eu julgo importante. Muita gente acha que na eletricidade todos os metais são bons condutores de eletricidade. Agora, muita gente acha que todos os metais são atraídos por ímã. Isso é uma falácia. Não, nem todos os metais são atraídos por ímãs, tá? Então tem que ter muito cuidado. O que é mais facilmente atraído por ímã é o ferro, mas nem todos os metais são atraídos por ímã, tá? Então tome cuidado com isso. Uma coisa é ser bom condutor de eletricidade. Aí sim, todos os metais são bons condutores. Lógico que não de forma igual, né, igualitária, mas de forma proporcional às características do material. Agora, nem todos os metais são atraídos por ímã. Tem metal que se você colocar lá não vai sofrer nada, pode ser o ímã mais potente do mundo. Não vai porque não é atraído, tá? Então tome cuidado com isso. E para fechar essa situação, substâncias ferromagnéticas. Lembra que o ferro ele era uma das substâncias que tinha uma capacidade maior, né? Vocês lembram que tanto é que ele poderia virar um ímã artificial. Então, as substâncias ferromagnéticas são aquelas que na presença do campo magnético se imantam fortemente. Observe que na paramagnética, ligeiramente forte. Ele se imanta ligeiramente maior. Agora não, aqui se torna muito maior. Exemplo, ferro, e aqui são só esses quatro mesmo, esses três: o ferro, o cobalto, o níquel e suas ligas de ferro, de cobalto ou de níquel, desculpa, de níquel. Então, as substâncias ferromagnéticas obrigatoriamente são essas três, tá? E as substâncias ferromagnéticas, elas têm a propriedade da histerese magnética. O que quer dizer isso? Como elas têm essa capacidade de se montar fortemente, mesmo quando eu retiro essas substâncias do campo magnético, elas continuam imantadas, ou seja, elas não perdem a sua propriedade de ímã, tá? Então, são características das substâncias ferromagnéticas que apresentam uma certa imantação mesmo na ausência do campo magnético. Então, eu coloco lá na presença do campo magnético essas substâncias, elas vão sofrer imantação, vão ter um campo magnético agora muito maior do que tinha antigamente, depois eu retiro. Mas aí elas acabam mantendo a sua propriedade de imantação, tá? Mesmo eu retirando. Outra coisa que eu não coloquei, eu lembrei agora, tá? Antes de nós terminarmos, é sobre a temperatura de Fourier. Ou seja, existe uma temperatura no qual vários materiais, quando aquecidos, eles perdem as suas propriedades de ímã, tá, pessoal? É bom deixar isso claro. Então, é a temperatura de Fourier. Então, materiais que viram ímãs artificiais, se eles forem aquecidos, desculpa, perdão, repito aqui. Ímãs, quando eles são aquecidos a uma determinada temperatura, eles perdem as suas propriedades de ímã e não retomam mais, tá? Então nós temos essa situação aí que é a temperatura de Fourier, tá bom? Então, ímãs quando são aquecidos a uma determinada temperatura, eles podem perder suas características e aí deixar de ter essas propriedades magnéticas.
Pessoal, então por hoje é só. Bons estudos. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.